agora, Doutor Cine RB, tudo sobre séries e cinema. Doutor Cine, se liga aí. O pessoal pode mandar participação também, sugestão, perguntas no WhatsApp e na live, né, Léo? Exatamente. Tá participando aí, E tá? para os meus alunos vale ponto. Opa, olha só, atenção. Você que é aluna da Mari, esse é o momento. Hoje a gente bate a média de audiência. Exatamente. Participa aí, vai ficar todo mundo Agora maravilhado. É o seguinte, Natan, hoje nós resolvemos trazer aqui, porque o que acontece? Explique-me. Saiu uma notícia de que a Ancine, que é o órgão regulamentador aí sobre o cinema aqui do Brasil, Certo. fez uma pesquisa e lançou aí, eu não lembro mais como é o nome, é um memorando, não sei, É uma pesquisa, uma consulta pública. Consulta pública, exatamente. E ela analisou os dados sobre os ingressos do cinema no Brasil nos últimos anos. Certo. E ela chegou à conclusão de que a meia entrada é responsável por 80% das vendas desses ingressos. Olha. Ou seja, é um valor Até muito mais do que eu imaginava. alto, exatamente. Imaginei que fosse uns 60% ali. E aí ela acionou exatamente, ela fez essa consulta pública para acionar exatamente o Ministério Econômico para entender se isso realmente é bom ou ruim para a economia, tanto do país quanto das empresas ali, desses cinemas também, que precisam às vezes precificar esses ingressos e acabam tendo este cenário, às vezes aumentando os seus valores para poder chegar nesses valores. Então, Porque é uma lei isso, né? Exatamente. Que o importante estudante tem o direito da meia entrada. não só o estudante. Aqui no Brasil existe a lei de meia entrada e ela engloba outros setores também. Então, ela tem a parte do estudante, tem uma outra Os lei. deficientes físicos. Deficientes físicos. Aqui no estado de São Aposentados Paulo. maior de 60. Aqui em São Paulo também tem para os professores, eles também pagam meia entrada. Tem também para jovens, mas é uma coisa que é muito mal divulgada, até os seus 29 anos também consegue meia entrada. Então é uma lei exatamente, e esse estudo, essa consulta pública que eles abriram realmente mostra isso, que é uma lei muito abrangente. Eles querem entender qual seria a melhor opção. Será que seria melhor excluir esta lei de uma vez ou às vezes tentar ser mais justa para não abranger tantas pessoas assim, Entendi. para exatamente ter um preço justo de ingresso. Então pode ser que haja uma adaptação ou uma exclusão dela. Pois é. E aí, pra gente entender melhor como funciona esta parte econômica, não só, né, só falando aqui, eu convidei a Damares aqui pra explicar para a Expert gente. neste assunto. Exatamente. Certo. Quem é a Damares? Pra quem está ouvindo agora. Fechou? Quem é a Damares? Bem, a Damares, eu sou professora de economia, formada pela Unesp de Araraquara, há muitos anos atrás. Isso aí não é detalhes. Isso aí. Mero detalhe. Graduada e mestre em economia. Atualmente sou concursada, professora de finanças concursada no IMESB e atualmente diretora do IMESB. Entendi. E aí mandar um abraço pro pai do Léo. Os grande alunos e cabrocho, ex-alunos também. Ex-alunos. E aqui eu também estou compartilhando. Meu tio Mahamud, lá de São Paulo, também está acompanhando. Ó, que legal, um abraço pra Família ele. inteira. Eu Família falei está em peso. pra estar aqui junto com a gente. Para a gente começar a entender, então, essa parte econômica. Quando a gente tem uma empresa, no caso, a primeira coisa que ela vai fazer é estudar o seu público. Sim. Então, como ela precifica isso, seria analisar realmente, nesse caso, os 80%, algo preocupante para a empresa, certo? Sim. Quando você me convidou, Léo, eu passei essa pergunta a um grupo de economistas que eu acompanho, né, que eu participo, e eles realmente têm uma preocupação. É claro que vai depender também um pouco do viés do economista, se ele é mais liberal, tá? Aqui não é política, mas é uma coisa. Economista tem mais liberal. É importante falar que o programa de hoje não estamos falando sobre política, exatamente, estamos falando sobre pontos econômicos. Mas existem economistas mais liberais, e aí, tipo Paulo Guedes, que é um dos economistas mais liberais do Brasil, e tem os outros economistas que são um pouco mais, não é bem socialista, mas mais marxista, que a gente fala na economia, que tem uma visão um pouco mais social, um pouco mais, que hoje também a gente fala, tem o Paul Singer, que trabalha com essa parte de uma economia solidária, que é onde a economia, o que
produzido na economia deveria ser também deveria ser melhor dividido do que hoje é no mundo, que é o mundo capitalista. Então, o que acontece? Quando eu passei lá, por que eu estou explicando isso? Porque teve, claro, aquelas pessoas que falaram, não, pelo amor de Deus, como Já assim? se viu. Vai tirar mais um benefício. E outros que colocaram exatamente isso. A primeiro ponto aí é importante colocar que quando 80% das pessoas pagam esse preço, ele começou a ser, de vez uma meia, um padrão, né? E aí você acaba encarecendo, entendeu? A meia, que é uma coisa meio distorcida, né? Mas a meia se torna mais cara. Igual o Léo falou, o pessoal vai subindo o preço pra essa meia ficar ali num valor adequado pra eles. Tem um nome, eu não sei, nas pesquisas eu já esqueci, tem um nome pra isso, não tem? E por que também? Porque preço vezes quantidade é a receita da empresa. Então, o ponto de equilíbrio da empresa, ele vai ter que colocar mais gente, só que assim, tem um agravante, que o cinema tem uma quantidade de lugares. Tem a lotação máxima, então né? não tem como colocar mais gente. Então, o que acontece? Ele acaba aumentando o preço para chegar na sua receita, no seu preço no seu ponto de equilíbrio, que é o seu preço vezes quantidade. Então, para alguns economistas, eles acreditam que tem uma distorção no mercado com essa lei de benefícios. E o que eles colocam também é que, apesar da Ancine falar que é abrangente, muitos colocam que não é. Por quê? No Brasil, você tem a classe A e B indo muito ao cinema, porque tem são muito mais estudantes nessa classe do que o pessoal de C e D. Então, tem essa discussão também, que quando você... no cinema, talvez a gente não percebe tanto, mas em eventos, por exemplo, que as pessoas fazem eventos de show, hoje não estão mais fazendo por causa da pandemia. Saudades. Mas o que acontecia? A maioria pagava meia. E para você pagar meia, você não precisava ser estudante, nada. Você levava 1 quilo de alimento. Então aí mostra que realmente essa lei está um pouco distorcida. Hoje em dia tem muito da meia social, igual o evento que a gente sempre fala aqui na Comic Con, fim de ano. Para você pagar a meia social, só você doar um livro, e aí você pode pagar meia. Ou agora, como pessoa jurídica, quando a gente montou o espetáculo do ano passado, comprando antecipado, você pagava meia, que é uma forma de também você chamar a atenção do público para pagar a meia. Então, meio que não existe mais a meia entrada, você pode manejar ela do jeito que você quiser, né? Isso. E aí... para esses economistas mais liberais, o que eles acreditam? Que se você deixasse mais livre, realmente, talvez no longo prazo, os preços iriam se adequar e iria diminuir para todo mundo, não só para um público específico. Essa é a questão que eu queria entrar. Se a lei se extingue, será que as empresas se adaptariam realmente? Esse preço seria justo, teoricamente? Qual é a garantia que a gente tem? O problema é também aqui no Brasil, né? Porque se a gente falasse assim, seria economia americana, sim, aí com o tempo isso diminuiria. Eu acredito que sim, porque eu acho que vocês não são dessa época, mas na minha época do cinema, principalmente quando eu fazia faculdade, tinha um dia do cinema que era mais barato, que era de quarta-feira. Então, assim, São Paulo tem isso também. Isso. O que acontece? Ajuda, né? Independe se a pessoa, independe a classe, independe se ela é estudante, independe de qualquer coisa, de quarta-feira, ela poderia ir que era mais barato. O que acontece? Como aí a gente vai falar uma outra parte técnica, que é a elasticidade de preço da demanda, para quem já foi meu aluno de economia, que é a sensibilidade daquele produto em relação a preço. Como o cinema, evento, teatro, quanto mais barato for, mais você vai, né? Claro. Você vai consumir mais vezes, né? Exatamente. Porque não é um produto essencial, né? Que, assim, independente do preço dele, por exemplo, remédio mesmo que aumentar ou abaixar, se você precisa, você vai consumir e vai consumir a quantidade que o médico prescreveu. Sim. Mas no caso do cinema, como é um produto de lazer, que é o
o que a gente fala que não é um bem, assim, Necessário, de certa fundamental, forma. né, de cesta básica, o que acontece? Quanto mais barato for, você vai. Então, realmente, eu acredito que no longo prazo pode acontecer isso. Mas não agora. E aí eu já vou falar da pandemia. Não agora, saindo de uma pandemia Ainda com as mais pessoas agora. desempregadas. Isso é Interessante verdade. falar também aqui, né? Falamos muito sobre o que virá, como está, mas que só o Brasil tem uma lei para meia entrada. É só o Brasil? Exatamente, porque Olha. fora do Brasil, os outros países, as empresas entendem que precisam fazer alguma coisa para as outras classes e naturalmente fazem, entendeu? Entendi. Pelos estudantes ou por outras classes e já colocam essa meia entrada. Agora aqui não, aqui Pra precisa de uma variar, lei. tem que pressionar pra nego Pois fazer, é, né? por isso velho? que era inclusive uma das minhas dúvidas em relação a isso, sobre se essa lei se extingue, que teoricamente é um benefício, será que essas empresas manterão a sua palavra e vão se Sim. ajustar aí aos valores do mercado? Principalmente no momento em que estamos agora, né, Damares? O futuro, assim, dá pra Eu saber duvido, como nunca será? mais a gente vai no cinema. De tão absurdo que vai estar a coisa. É, tipo isso. Eu Tá acho ali. que agora esse momento pós-pandemia, tirar esse benefício acaba agravando, né? Porque realmente eu acredito que muitas pessoas perderam suas rendas ou diminuíram suas rendas. Então é como a gente discutiu lá atrás. Se já é um produto que não é um produto de necessidade básica, e se na sua renda normal você já ia pouco no cinema, com uma renda menor ou até sem renda, porque aconteceu de pessoas perderem sua renda Muitas total. pessoas, né? Então é um momento que com a recessão que a gente vai ter pós-pandemia, eu acho que tem que ser repensado. O que é importante aí também colocar, que alguns colegas economistas colocam, é o seguinte, que talvez seria necessário, não que se extinguisse esse benefício, mas que o governo tivesse aí uma contrapartida para não ficar também onerando o empresário. Também aí você vai falar, mas aí, professora, não é um governo mais assim, paternalista, nada liberal, como a gente tem atualmente um economista muito mais liberal? Sim. Então, talvez essa proposta de alguns economistas, que essa contrapartida do incentivo cultural deveria vir do governo, porque pode acontecer, e tem alguns países que faz essa contrapartida, poderia ser uma solução neste momento. Aí a pessoa pode falar assim, mas cinema, professora, não é cinema, teatro, eventos, enfim, não é necessidade básica, não é arroz, não é feijão, então... Polêmica. Polêmica. Então, não necessariamente deveria ter esse incentivo. Mas a gente tem que entender que o ser humano não só come, né? Eu vou falar, né? A gente não quer só comida, né? Tem uma música, né? A gente quer diversão, Quer lazer, arte, entretenimento. lazer, porque eu acho que isso é muito importante. Também. E eu acredito que pós-pandemia, as pessoas vão precisar muito disso, vão precisar de lazer, vão precisar de evento, vão precisar de abraçar, vão precisar... Tudo que não foi possível fazer na pandemia, e talvez nesse momento, por mais que, vamos pensar, tecnicamente, poderia ter esse ajuste que eu falei, sendo no Brasil, as coisas são meio distorcidas, né? Então, assim, são meio incertas. Porque falando isso, precisamos, né, de outras coisas, inclusive de cultura, que isso Sim, também é cultura, muito. é importante. Eu li esse estudo da Ancine, 83 páginas, li Olha! tudo nesse programa. E eles falam exatamente que, analisando esses 80% de pessoas no Brasil que utilizam da meia entrada, eles vão vendo que, na verdade, grande parte é classe A e B. Porque a classe A e B acaba ficando mais tempo nas universidades, então ele acaba sendo um estudante por mais tempo, e conforme a classe C e D, C ainda meio, mas D e E já vai cada vez mais diminuindo, também conforme as pessoas vão ficando mais velhas, porque aí já não tem mais de onde ter este benefício. Então, às vezes, o ideal seria realmente um reajuste, não uma exclusão. Tem Seria que ir isso. toda segunda antes do almoço no cinema. Que você paga meia da meia. Uma vez a gente tava em São Paulo e queria ver o filme do Elton John. Aí a gente foi antes do almoço, pagou meia da meia. Meia da meia. Meia da 5 meia. conto. Cada um.
Mas isso é uma coisa interessante até pro próprio, e aí uma reinvenção, vamos dizer, pro próprio cinema, o teatro, ou evento, que realmente tem algumas horários que é bem... que as pessoas não vão, mas tem pessoas que de repente naquele horário pode ir. Então se de repente ele fizer isso, de vez ele ficar parado, ele vai conseguir. Tanto que Exatamente. esse Achei shopping interessante essa ideia. E esse shopping que faz é na Zona Leste de São Paulo. Então, minha mãe me diz que é mais um motivo pra... É toda segunda, tanto que a gente saía lá da Zona Sul pra ir lá da Zona Leste. Aí no shopping pra poder pagar mais barato. Porque querendo ou não, se aqui no interior já é caro, o cinema lá de São Paulo é o muito dobro caro. do dobro. Pois É então, absurdo. porque a lei, ela é muito flexível. Os estabelecimentos, os eventos, seja o que for que utilizam da meia entrada, eles têm as opções de gerar o meia antecipado, o meia social. Então, Ou até mesmo fazer uma promoção, né? exatamente. Mas acho errado usar meia, No né? dia, Faz na uma promoção segunda e na antecipada, terça, então. Não usa a promoção palavra de meia. 50%. É, mas aí lança assim, todo mundo paga meia. Segunda, todo mundo paga isso é meia. verdade. Porque eu acho que a palavra chama mais atenção. chamativo, né? Exatamente. Então aí que entra talvez isso, que a gente tá pagando o valor cheio, entendeu? Não é só a meia entrada. Eu acho que, não sei, seria mais um reajuste realmente de valores, talvez. Porque é isso que alguns economistas colocam, porque a maioria das pessoas e o próprio, aí agora eu vou falar como dono do cinema, ele vai falar assim, 80% das minhas cadeiras é com, sei lá, quanto tá, R$15 a última vez que eu fui no cinema que é pensando no Pedro e no Thiago, né? E R$15 aqui no É. interior, uma meia R$15, entrada. meia entrada. Aí você E vai- mais pipoca. Aí você leva o seu filho, então é você. Não, você você tem vai dois, gastar né? uma eu grana. tenho dois, Então. Quando a gente vai no cinema, e aí é pipoca, refrigerante, e também tem aquela história, você não pode comprar o refrigerante na Americana, que é mais Ah, barato. sim. Nunca me pararam, porque Não ai, se pode, parasse. não pode. Não, tá pegando Já já. tem lei pra isso, nós briga. E aí o que acontece? Nesse caso fica um valor bem alto. Então o produtor, o dono do cinema vai pensar assim, bem, a maioria que vem aqui, sei lá quantas cadeiras ele tem, sei lá, 100. Então se é 80%, 80 cadeiras vai pagar 15. Se isso não bater pelo menos o gasto dele, ele vai aumentar. Então é isso que alguns economistas Mas falam. eles já aumentam gratuitamente, igual quando foi dos Vingadores ano passado. Todos os cinemas aumentaram o preço por causa dos Vingadores. É Todos. porque isso é uma outra técnica. Por isso que eu mal chamei a da Isso Mara. aí é mal de brasileiro, Não, né, mas velho? era só o dos Vingadores. A da Mara vai dar uma aula. Igual. Isso chama tinha- sazonalidade. É, É igual vem a do sazon. Páscoa, né? A Páscoa, a gente compra um ovo, que é bem menor do que 100 gramas, e você paga um tablete, é o quê? R$10, nem isso, R$5, R$6. 3 por 10 na Americana. Né? 3 por 10. Americanas Você é sabe das vida. promoções. Ô, a gente só vive lá. E um ovo você vai pagar no mínimo, essa Páscoa R$30. agora foi 40, 50, então quer dizer, geralmente é o triplo. E por que você compra o ovo e não o tablete? Porque é Páscoa, então tem todo um merchan aí E eles em são cima safados, disso. porque eles sabiam que todo mundo Então, queria assistir Vingadores, esse filme. exatamente, todo mundo vai assistir. Então, E era só, você ia, tipo, no aplicativo comprar, lá tava o preço. Você ia pra outro filme, o preço diminuía. Todos os aplicativos do Cinemark, Aproveita. daquele outro aplicativo de ingresso também, todos, só os Vingadores estava caro. Os bichos sabem Isso- onde dá. E também, Pior que a talvez, pode ter um rebote, né? Tirando a lei. Porque como vai ser, vamos pensar, pós-pandemia, todo mundo querendo cinema, teatro, você quer. As pessoas não têm muita racionalidade para comprar. Ai, não, faz muito tempo que eu não vou no cinema. Ah, mas custa Exato. 30. Ah, não, mas eu vou porque eu mereço. Era o que eu ia falar. Agora que o povo também vai querer, porque todo mundo vai sair, não vai importar quanto que O tá, cara não aguenta mais ficar em casa, só, né, assim, velho? Então só pra pode concluir, ter um antes rebote. da gente ir pro intervalo, hoje, inclusive, saiu uma campanha de todos os estúdios estão se unindo e cinemas, porque existe um projeto de os cinemas retornarem agora no dia 3 de setembro. Então, vão ser exibidos filmes antigos, os estúdios estão liberando os filmes antigos a preço de 5 ou 10 reais. Que legal. Porque apesar de todo mundo estar com vontade, existe o fator medo.
Então, mesmo que ainda assim é um lugar fechado, com ar-condicionado. Ninguém vai lançar Mulher Maravilha 2, então né, pra eles flopar. também estão com esse pensamento de que as pessoas não vão por medo. Porque por mais que você segue todas as normas de segurança, ainda tem esse fator. Então, não sei, ainda é muito incerto essa questão futuro e reaberturas ainda. É, tem muita coisa. Um beijo pra Carla Lima, tá pedindo música da Pink, vamos tocar daqui a pouco. Ela comentou o seguinte: eu já me contento com a minha entrada como incentivo. Me lembro quando eu era adolescente, morava em São Paulo, ouvia muito que cinema era só para ricos, tinha que ter roupa nova pra ir, dinheiro do lanche, pipoca, pra ninguém ficar olhando torto, acabava nem indo, melhor meia entrada do que nada, na minha opinião. Fica aí, então, a opinião da Carla. Beijo, Carla, daqui a pouco tem tua música. Realmente divide opiniões, né? Porque às vezes não seria melhor, então, alguma estratégia realmente de classe social ou não? Ou eu tô brisando? Aí não, né, Léo? Aí é errado. Não, porque, assim, dentro das propostas, algumas alternativas que eles dão seriam realmente a exclusão da lei. Isso foi, já era, acabou, obrigado. Quem usou, quem não usou, boa sorte. A outra opção seria excluir estudantes de ensino superior e deixar só estudantes aí de ensino médio, ensino fundamental, porque entende-se que estudantes de ensino superior, eles vão estudando, pode ser de qualquer idade, então excluir essa parcela, ou realmente fazer um reajuste social de pessoas de baixo que tem agora o... Como é que chama? Tem aqueles negócios... Não tem um cadastro único? Tem um cadastro único que até ele te dá... Até vale do 29, 24 anos, alguma coisa assim, que ele te dá, tipo, uma entrada para vários serviços sociais. Se você precisa fazer viagens fora do seu estado, você consegue pagar meia, teatro, biblioteca, um monte de coisa. Tem vários benefícios, assim. Aí que são realmente para pessoas de baixa renda. Que isso você eu pode acho. ter até 2 salários, né? Um salário. Um salário. É tipo parecido com aquele... Esqueci. O serviço de água, o serviço de luz, para quem é de baixa renda, Sim, eles pagam o mínimo. Eles têm isso pra, tipo, porque não é toda pessoa de baixa renda que vai pra uma universidade. Mas vamos supor, se a pessoa tem um canal de cinema igual a gente, como que ela não vai no cinema? Aí se ela se cadastra lá, ela consegue ter esse benefício nos cinemas e tudo mais, entendeu? Mandar um abraço pro nosso produtor Ismael Pancinha, que está aqui mandando no WhatsApp, que ele está nos assistindo em Full HD, 4K, numa TV de 70 polegadas. Estamos arrebentando, também. Olha que bonito. Olha só, Cabrocha muito obrigado também. pelo sua Muito obrigado, audiência, viu, nosso Pancinha. produtor aqui, ó. Um beijo pra ele. Ele fica chateado quando a gente não fala dele. Quando não traz comida, ele é muito- fica ele é chateado. muito sentimental. Agora toda terça ele espera eu chegar, achei engraçado, né? Exatamente. Ele só espera, olha pra minha mão, vê que não tem comida e Ele ele vai embora. Precisa ir Mas embora. Tudo bem, E foi. do nada, mas tudo bem. Faz Voltando parte, ao né? assunto, Voltando né? ao assunto. Na minha opinião. Diga, Natan. Mas não vai funcionar dessa forma, porque no Brasil, o Brasil nunca funciona desse jeito. Diga. Deveria se excluir a lei, certo? As empresas, os empresários adaptarem o valor. A meia entrada é 15, igual a Damares colocou aqui. Vamos supor, em bebedouro, meia entrada é 15, a inteira é 30. Exclui a lei, vamos aplicar aí R$15, R$20, preço único. Pronto. Entendeu? Pega, já que muita gente usa a meia entrada como o valor médio, né? O ticket médio. Coloca, exclui a lei, coloca isso pra todo mundo, pra que as outras pessoas também tenham acesso a isso. Mas como no Brasil só funciona forçado, e aí o pessoal vai comemorar, os empresários, não sei se a Damares tem essa opinião, todo mundo vai comemorar que não precisa mais da lei, vai aplicar o preço que já era cheio, não vai funcionar, infelizmente. Então, realmente tem que se pensar muito. Aí, por exemplo, dentro da lei da meia entrada, existe também uma clausulinha ali que a empresa que está fornecendo aí o evento, ele pode limitar 40% desses ingressos da meia entrada. Então, se a meia entrada realmente está saindo fora de controle, por que não limitar? São várias perguntas. Muitas coisas, aí. Muitas falamos coisas, demais. Muitas coisas. Primeiro, em relação à educação superior, excluir a educação superior, agora eu vou defender, senão os alunos vão ficar bravos. Eu acredito que é um estudo assim, um pouco distorcido, porque hoje, com a educação à distância, isso popularizou mais a educação superior. Então, talvez tinha pessoas que lá atrás não poderiam fazer uma educação superior, porque realmente as particulares eram muito caras e não tinham bolsa, ou você entrava numa pública, ou você pagava caro. Então, era muito mais difícil entrar numa faculdade.
Hoje você tem O faculdade... IMESB, que é maravilhoso. O IMESB. Preços acessíveis. Com preços acessíveis, né? Eu ia falar aqui, por exemplo, o IMESB de manhã é 360 administração. Se você for ver, é um preço de uma escola fundamental. Nossa, barato mesmo. E direito é em torno de 500 de manhã também. Então, mais ou menos, mas assim, tem ainda mais barato. A educação à distância, você consegue fazer administração, não sei a qualidade, não estamos discutindo isso, mas há uma mensalidade de R$100. Então, eu acredito, assim, que você excluir a educação superior, acredito que não. E eu acho que, assim, tem um perigo em tirar essa lei agora, voltando à pandemia. Porque o que acontece? Se a gente for olhar o orçamento do cinema, olha quanto tempo ele ficou parado. Desesperadíssimo. Ele não fez receita nenhuma, né? E talvez, agora me deu um insight, talvez isso seja até um lobby para o Ministério da Economia para, de repente, recuperar esse tempo todo parado. Uhum. Porque com esse tempo parado, que ele ficou, de repente, pagando aluguel de shopping, pagando trabalhadores, enfim, ele já teve o custo, agora ele tem que ter a receita. E quando voltar, se não tiver a meia, e ele puder só colocar inteira, para ele recuperar o que demorar bem mais. O que ele Não, ele vai subir. precisa, ele vai... voltando agora, eu acredito que ele Então vai... é complicado, né? Vai subir. Mas em contrapartida, ele subindo, vai ter, teoricamente, teria um público menor. Apesar que todo mundo vai estar animado pra sair, que nem doido, pra se divertir um pouco. Mas é por pouco sei. tempo, não é? Só que aí em contrapartida você tem o fator medo e você tem... Isso que eu acho engraçado é só isso, igual eu falei. Tem aí uma forma de você barrar a porcentagem da meia entrada. 40% é 40%. Aí recentemente lançaram aquela carteirinha única, que você tem que ter aquela carteirinha para entrar nos cinemas. Então, assim, sempre tem formas de tentar barrar, para não tentar burlar esse esquema. Exatamente. Então, por que deixar de ter um benefício se tem outras formas? Entendeu? Talvez seja melhor uma fiscalização mais realmente das carteirinhas, porque existe também fraude nas carteirinhas, gente. Muita, né? Então, porque assim, tudo que é mais ou menos igual o imposto no Brasil. É muito caro porque tem muita sonegação. Então é aquela história, quem paga tem que pagar o dobro daquele que não paga. Então talvez pode Super ser justo a Faz coisa. sentido, exatamente. porque não tem como fiscalizar, né? Então, quer dizer, tem, mas a gente precisaria, nós mesmos cidadãos, fiscalizar o imposto. E aí você mesmo teria que ter essa consciência. Ah, não, eu não tô nessa meia, então eu não vou fazer. Mas quantas pessoas acaba usando a meia sem ter esse direito? É igual do auxílio emergencial, que aí muitas pessoas usaram sem precisar. Então, isso acaba... O brasileiro gosta do Foram benefício. muitas mesmo, né? E isso é importante, que é igual o Paulo Guedes falou. Existem muitas torneiras abertas que de repente não vai para a pessoa que tem o benefício. Não chega até onde precisa. Agora, tirar o benefício do estudante, aí eu vou falar como professora, eu sou contra, porque assim, ainda mais hoje, né? Antigamente o pessoal gostava muito de cinema, de teatro. Hoje tem gente que não gosta de cinema, não vai no cinema. Foi, né? Bobear nunca foi. Eu fiquei admirada quando fez aquele cinema lá no Lago, O drive-in. E aí eram 2 filmes que eu falei, vamos, Pedro, Thiago, tudo empolgado. Ele falou, não, mãe, já assistimos. Aí a gente também Nem deu assistiu. bola. e Assistiu, foi do mas a mesmo gente ficou jeito. cantando Aladim no carro. Eles não quiseram, mas quantas gente só tiveram aquela oportunidade, né? Isso é verdade. Então, eu acho que assim, tem que pensar. Tem que pensar. Não, é por isso que eu falo, é que existem 2 lados. Você tem que olhar o lado econômico e empresário, mas você também tem que olhar o lado população. A lei está ali para dar uma garantia de acesso à cultura. Então, você não pode tirar simplesmente e acreditar que as pessoas vão continuar tendo acesso à cultura de outras formas, de outras maneiras.
Mas será que as pessoas estão usando esta lei para ter acesso à cultura ou só para se beneficiar? Ou só é a parcela que já estava, que já consumiria normalmente mesmo, então não altera? São muitas perguntas, né? Muitas coisas. Eu Ó, acho que a gente pode fazer uma pesquisa rápida aqui, vamos pensar. Vocês mesmos falaram. Eu não me considero classe A e nem B. Não. Então, tipo, se não tivesse a meia, não para mim, mas para meus filhos, eu já iria bem menos. Com certeza. E eu posso falar isso de alguns, assim, da grande maioria dos alunos do IMESB, tanto que eles reclamam aqui, aí eu vou falar, aqui no cinema de Bebedouro, que não aceita a carteirinha do IMESB, que tem que ser uma carteirinha específica da Uni e que é só aqui no cinema de Bebedouro que isso acontece. Nossa, grande isso é capital ninguém faz complicado, isso, né? não. E sem contar que já caiu essa carteirinha também, né? Foi até, eu acho que ano passado já não era essa mais, né? Já tinha voltado atrás, porque eu me lembro que o Bolsonaro falou que também tinha uma mafiazinha que tava só, né, capitalizando num lugar só, fazer as carteirinhas, então. Alguns alunos reclamaram bastante, aí depois veio a pandemia, acabou fechando o cinema, a gente não sabe teve como mais como ficou. Mas eu acredito que neste momento, e com todas essas incertezas e muito desemprego, talvez vai ser um tiro no pé você tirar essas pessoas daí. Ainda mais Tirar agora, esse né? benefício. O Ricardinho tá aqui participando, ó. Boa noite, Natan. Dr. Cine, está muito interessante o diálogo de vocês sobre os cinemas. Muito obrigado. Muito interessante. Ele mandou aqui, mandou aplausos. O João Emanuel tá aqui, faz propaganda da agronomia, Damares. O João, coordenador, é verdade. Um abraço para os alunos da agronomia. E eu tô de botina hoje, em homenagem a eles. Fazer o drive-in. Aí, tá vendo? Um abraço pro João. O Rafael Ximenes tá aqui, o Damares, perguntando se você concorda que o custo do cinema está alto. E se isso é uma realidade só em Bebedouro, ou em todo o Brasil, ou no exterior também. No exterior vai ser difícil responder, que faz muitos anos que eu não vou pro exterior. Então... Mas provavelmente lá é um pouco mais acessível, eu talvez. acho que sim. Léo, menino da Colômbia. Era barato na Colômbia, não era caro. Era uma coisa até que... Era um programa acessível que eu fazia dentro do possível que eu tinha. Era possível. Mas aí, não sei. É que aí também a gente tem que entender que tem o aluguel do shopping, tem o funcionário. Que não e é aí barato hoje em são dia, filmes né? internacionais. Muito difícil passar um filme nacional, por exemplo, aqui em Bebedouro. E aí você vai pagar em que? Em dólar. Provavelmente esses filmes devem ser comercializados de alguma outra maneira pra cá. E aí o dólar tá mais alto. O dólar tá lá em cima. Então, mas isso aumenta, né? Agora eu vou fazer um ponto positivo aí pro cinema de Bebedouro. Perto dos outros cinemas, Barretos, pelo menos os filmes que eu fui, ou até São Paulo, aqui é mais barato. Entendi. Aqui é mais barato. São Paulo, última vez que eu fui com meus filhos assistir Homem-Aranha em 3D, eu só assisto isso, viu, gente? Por causa do Pedro Thiago. Eu sei, os meus pequenos eu também assisto Eu não muita assisto coisa. esses filmes cult, não. É só Vingadores, Homem-Aranha, é só isso. E eu acho que custou 3 entradas ali, 100, quase 100 reais. Caramba, então aqui tá bem acessível ainda. Porque é bem caro, né? Mas de forma geral não está barato. Não, Daí mas não é subiu barato muito. Tem pela aquele qualidade ponto, né? do cinema daqui também, né? Aí entra esse outro ponto. É que o que a gente coloca na ponta do lápis, nós dois, que acaba sempre indo pra Barretos. Tem família da Ana lá, então a gente Sim. sempre vai por lá. Então às vezes compensa ir para Barretos, que lá é 17, sei lá. E só que é um cinema pouquinho a maior, mais. aí você paga às vezes 20 pra um 3D ou alguma coisa aqui, do que pagar 15 aqui, que é a meia, Numa de um sala cinema que é desconfortável. menor, numa sala que Isso as falando cadeiras... em meia entrada. Falando Agora em você meia considerando entrada. a entrada cheia, É 30. já começa a ser inacessível, Exatamente, né? você vai pagar 30 para ir no cinema daqui ou 30 para ir em Barretos num 3D, entendeu? Então, às vezes Exatamente. compensa você Isso. pegar a promoção lá em Barretos, porque aqui também não tem promoção. Não tem Sim. o dia mais barato aqui. Tem nada disso. Não tem. Então, você compensa às vezes ir na segunda lá e assistir lá do que aqui. Então, Exato. pagar pedágio. Então, E talvez mesmo assim isso. compensa. Fazer essas promoções que em São Paulo tem, porque tem muito cinema também, é outro problema da economia. Toda vez que você não tem concorrência, aqui você tem um cinema pequeno, então você só tem uma sala pequena. Então o preço que ele vai ajustar é um preço alto. E Mas não não é tem só- concorrência, Não assim. é só isso, Jesus. A gente pode falar de outras coisas que em Bebedouro que também tem concorrência. Mas eu vou falar.
Mas ir lá, por exemplo, no cinema de Barretos já é maior, já tem 3, 4 salas. Em São Paulo, por exemplo, você tem vários cinemas, vários shoppings. Então, quanto mais concorrência, menor o preço. Sim, tem tudo isso. Isso também tem. Sentido. Tem que levar em consideração, né? Mendes está por aqui, voltando a falar dos assuntos, Leozinho, recebendo a Damares hoje. Estamos falando sobre a meia entrada aqui no Brasil. Cinema É caro, bom, é tudo ruim, mais, cancela, como é que bota fogo. e cada um dando a sua opinião. Rafael falou o seguinte: imagina o aluguel de um espaço no shopping, o valor deve ser altíssimo, por isso deve ser caro o cinema. Com Pode certeza. ser também. O Pablo Vitor tá por aqui também. Boa noite pra ele. O Flávio Costa, parabéns pela discussão. O Flávio é o dono do coquetel. Olá, Flávio. Então está aqui o homem do coquetel, o homem Flávio do coquetel. Costa. Ele falou o seguinte: esse assunto me lembra um tema de redação do Enem. A professora Fica essa indicação, Damares você- está aqui, né? Você que... Aí você não tem Enem? O que virou o Enem? Foi prorrogado, Foi né? prorrogado. Foi prorrogado. Foi cancelado, na verdade, né? Acaba... Ele falou o seguinte, que o tema falava sobre a democratização no cinema do Brasil. Temos que pensar nas realidades diferentes em todas as regiões do Brasil e pensar em políticas públicas capazes de atender a todos. É o que eu penso também. O Rafa Jimenez falou que a lei da oferta e da demanda e da procura, né? Tem esse detalhe aí também. Aqui não tem concorrência, por isso é caro. É um monopólio que é, de certa forma, feito, né? Infelizmente. Infelizmente. Ricardinho falou assim que a Damares está chique de botina, sapato que eu gosto de usar. Ricardinho também curte, velho. A Maria Luísa tá aqui, a mãe da Damares, muito polêmico este assunto. Bom de participar dessa live. A gente é polêmico. É, Tem medo muita aqui não. polêmica, fala a Tem verdade. discussão. O Guilherme Fiorin tá aqui, boa noite, pessoal. Um abraço pra todos, valeu, Guilherme, Noite, tamo Gui. junto. Então, Foi meu aluno também. Foi. o Gui é de Vista Alegre, não é? O guia de Vista Alegre, Vista Alegre do exatamente. Alto, um abraço pessoal de Vista Alegre. Da sua Dono turma. dono do Tufolé. Delicinha também. Exatamente. Experimentamos esses dias, né? Negócio diferente, né? Diferente, gostoso. Quem pega aqui? Gostoso. Entregou pra mim, que sou amigo dele. Cliente VIP. Mas a gente pode começar aqui, traz pra cá, a gente negocia, revende aqui. Mas atenção, pessoal de aumentar Vista os Alegre do negócios. Alto. Vamos expandir, abrir uma franquia. Uma filial aqui. Uma por que filial, não? muitas coisas, né? Deixa eu ver se tem mais. Tem mais participações aqui, mas depois a gente vai soltando. Tem áudios Muito bem. do Sampaio, do Bernão, do Ricardinho. Daqui a pouco a gente vai soltando esses áudios aí, certo? Para concluir o assunto, então, Damares, o que podemos tirar de tudo isso, então, de toda a nossa discussão aqui? Que a Damares, infelizmente, precisa ir hoje. Não precisa ir. Pessoa compromissada. Eu acredito que nesse primeiro momento é um momento importante da consulta pública da Ancine, que realmente seja amplamente divulgada e nessas incertezas eu sou uma economista um pouco mais conservadora. Nesse primeiro momento eu não retiraria. Eu acho que nesse primeiro momento a gente tem pandemia, pode ter um problema aí, as pessoas Pra poder retomar a economia, de certa forma. Se fosse um momento normal, sem pandemia, eu falava, não, tá no momento que aí, como acho que o Ricardo falou da oferta e da demanda, né? Como ele falou, se aumenta muito o preço do cinema, ninguém vai, ele vai ter que baixar. Exatamente. Tá? Mas no momento normal, né? No momento sem incertezas como da pandemia. Neste momento, eu acredito que seria interessante deixar. E o que é uma coisa no Brasil que é complicado, né? Quer dizer, se a gente for ver quantas pessoas participaram dessa consulta pública, porque encerrou em 13 de agosto. Então, quem será que pôde realmente dizer a sua opinião? E qual foi a divulgação? Isso estava aberto para onde, né? A gente achou meio aqui por acaso. Então, acredito que essas consultas públicas no Brasil acabam sendo dessa forma, assim, meio que pro forma, entendeu? Fizemos uma consulta pública, fizemos uma pesquisa e aí, como as pessoas não se interessaram, não falaram nada, vamos fazer o que a gente pensa. Então, talvez nesse momento, eu acredito que seria um momento de esperar. Mesmo porque, como ele falou da classe A e B, hoje mudou, como eu já tinha falado, em relação à educação superior. Então, hoje mudou a educação superior, tem mais acesso. E aí agora eu vou fazer um pouquinho de propaganda do IMES. Vamos lá. Tem mais Parece eu não esperava. Tem mais acesso, por exemplo, o IMESB é uma faculdade municipal que acaba tendo mensalidades mais baixas, né? Mas não só, como eu já falei, EAD também tem. Então, quer dizer,
O fato da educação superior ficar só na classe A e B, talvez não. Você democratizou a educação. E aí isso, de acordo, né, não falando de política, não falando de partido, mas isso, a democratização começou no Lula, né, no ProUni, que trouxe as faculdades particulares para o pessoal. Porque antes as faculdades públicas, federais e estaduais, não tem o suficiente para atender todo mundo. EAD está vindo aí explodindo, e aí até uma concorrência desleal com outras presenciais, mas eu acredito que assim, precisa mudar nessa parte da educação e a cultura. Para o estudante ficar sem ir num teatro, para um estudante, e a gente está falando de cinema, né? Mas, por exemplo, teatro. Eu aqui em Bebedouro, meu filho foi uma vez no teatro, porque ainda mais teatro infantil, você não tem grandes possibilidades. Entendeu? São Paulo você tem muito mais. Ou, por exemplo, um show. Como que a pessoa vai poder ir num show? Os alunos do IMES falaram, professora, seja a favor, porque como a gente vai na festa do peão, sem pagar a meia. Isso inteiro. A preocupação. Né? Mas, ou seja, são vários eventos que realmente, se não tiver um benefício, muitas pessoas não vão participar e vai ficar muito mais elitista, né? Se você vai tirar alguma coisa, assim, você tira uma coisa, você tem que botar outra no lugar. E talvez, como uma pessoa falou do Enem, né, na questão de democratização da política pública, ou seja, como eu comecei a falar lá no início, tira o benefício, mas quem vai dar essa contrapartida? Exato. É o governo? Porque política pública vem dele. Aí você vai falar, mas o Brasil já não tem mais dinheiro para isso, porque, né, mas será que não tem mais dinheiro ou o dinheiro não está sendo distribuído adequadamente? Principalmente nesse caso que é uma política que depende do terceiro, né? Não... E na pandemia, por exemplo, a gente está falando de cinema, quem está sofrendo, se a gente for ver, atualmente, é só a área privada, né? É só o mercado. A parte pública ainda, e eu que sou da área pública, não está tendo tanto sofrimento. Quer dizer, será que não é o momento dos deputados, senadores, presidente, rever os seus salários e também diminuir? Já que diminuíram o salário de um monte de gente. Engraçado, e pensar tudo isso, né? Engraçado, né? Que isso então, não tem. Polêmica. Que coisa, não? Então, eu acho assim, devido a muitas incertezas, nesse primeiro momento, eu sou a favor de manter. Muito pelo que eu falei, dessa consulta pública foi amplamente divulgada, as pessoas realmente puderam discutir, falar, foram vários órgãos, vários estudantes, ainda mais uma pandemia que ninguém consegue falar, consegue, né, tipo, ir lá, fazer passeata, qualquer coisa assim. Então, eu acredito nessa parte. Legal. Eu penso isso. Eu também. Tirar um benefício tem que dar outro. Então, se você tá tirando uma possibilidade de acesso à cultura, você vai fazer o quê? Tem que fazer um outro meio para que... Como que essas outras classes, então, que esse estudo está apresentando, que não, de qualquer maneira, não está tendo acesso, então o que o governo vai propor para que essas classes, então, tenham acesso? Acho que não é só a exclusão, né? Tem outras estratégias, né? Exatamente. Tirar alguma coisa. Agradecer a professora Damares pela presença dela. Uma salva de palmas aqui. O pessoal mandou as perguntas. Se quiser, pode continuar participando aí também, valendo o sorteio, né? Vamos ficar por aqui até as 8 da noite. Doutor Cine RB, tudo sobre séries e cinema. Temos áudios aqui também do Sampaio. O professor Sampaio faz parte da nossa equipe RB, está todas as manhãs por aqui. Mandou uma pergunta para você. Vamos ver o que querido temos Leozinho. aqui. Vamos lá, professor Sampaio, diga-nos. Boa noite, Natan. Boa noite, Ana. Boa noite, Léo. Boa noite. Léo, hoje eu preciso de uma dica sua, cara. Eu assisti a série, pra mim, uma das melhores que eu assisti até hoje, House of Cards, com Kevin Spacey. A atuação dele é maravilhosa. E agora eu tô pra começar uma série, não sei se você conhece, Marcélia, né, do Gerard Depardieu. O que você acha? Vale a pena assistir? Você tem alguma dica ou não? Porque House of Cards com Kevin Spacey, cara, foi maravilhosa. E eu tô vendo aqui a do Gerard. Falei, será que eu começo ou não? O que você fala, meu amigo? Aceito a sua dica aí. Forte abraço, fica com Deus. Um abração.
Abraço, Sampaio. Eu já Valeu. ouvi falar mesmo, mas eu não assisti, então não posso opinar se é boa ou ruim. Mas Gerard Depardieu deve ser uma coisa boa, né? Vamos chutar que sim. House of Cards também é outra série que tá na minha lista. Foi a primeira série da Netflix aí, como é que fala? Original Netflix. Dizem que é muito boa também, mas infelizmente. Mas em questões de dicas, já que é pra dar dica, eu vou dar uma dica hoje que Tem eu me uma lembrei. dica Se você der minha Lembrei. dica, você vai Não ver. vou, eu sei qual que é a sua. Eu vou dar hoje, pessoas de casa, pra você que quer alguma coisa para assistir aí durante até terça-feira que vem, no final de semana, assistam 3%. Ah, Eu aqui nesse programa sempre vou enaltecer e vangloriar 3%. produções brasileiras. E 3%. Nossa, meu cabelo tá gigante. Que é 3%? 3% Ah, uma série flopada. é uma série brasileira da Netflix. É a primeira série brasileira da Netflix. Uma série aí que foi traduzida para mais de 60 países. É a série de língua não inglesa mais assistida nos Estados Unidos, lá na Olha. Netflix. O Brasil aí tem esse Por que, esse que a Ana tem essa rebeldia toda? ai, Porque chato. a Ana não é patriota, né? Ai, eu não sou mesmo. Mentira, tem bastante coisa que eu gosto. Tudo que a Ana não 10%. assistiu, ela fala que é chato por isso, entendeu? Eu já automático. assisti, eu não gostei. Mentira, nem lembra. 3% ele hein? passa num mundo utópico aí, onde aconteceu uma devastação não se fala onde especificamente, mas Certo. vamos dizer que é o Brasil. Certo. E aí o mundo ficou dividido entre o continente, que é as pessoas mais... Não vou falar no palavrão, ferradas da vida aqui. E aí tem o Mar Alto, que é um local construído, que é muito tecnológico, que é assim, com naturezas, plantas, flores, frutas maravilhosas. E para as pessoas poderem ter acesso ao Mar Alto, todos os anos os jovens de 20 anos precisam passar por um processo. E nesse processo apenas 3% da população recebe o direito de ir para o Mar Alto. Certo. Só que algumas pessoas não estão muito de acordo, acham que esse processo não é muito justo e tá a fim de dar uma boicotada aí, né, nesse processo do Mar Alto, e que o Mar Alto também não é tudo isso. Então a série vai mostrando realmente essa história de... E tem toda essa crítica social sobre o Mar Alto ser um lugar bom e o continente ser um lugar ruim, realmente o Mar Alto ter todo aquele poder e não dar assistência pro pessoal do continente. São Entendi. 4 temporadas, na sexta-feira agora lançou a última, então é uma história que começa e tem fim, então você já pode assistir, maratonar rapidinho, são poucos episódios, é rapidinha, e realmente é muito boa, te prende, tem ótimas cenas de ação, tem ótimos efeitos especiais, de verdade, você vai assistir, você não vai sentir que é brasileiro, mesmo essa frase sendo um pouco esquisita, você vai ver que é muito boa mesmo, e fica essa dica então. O seu pai deve ter assistido, porque é uma série famosinha, mas você que não assistiu, vai assistir 3%, já dá pra assistir completinha lá na Netflix, é muito boa. Show de bola. Fica a dica então do Última Dr. dica. Quer Quer mais dica? Curtir, Leozinho? Vamos falar de Umbrella, Ana, que a gente assistiu esse fim de semana? Vamos Que é falar, Umbrella? Léo. Explica o que é. Exatamente. The Umbrella Academy é uma série da dona Netflix que, pra quem gosta de super-heróis aí, Certo. é uma outra pedida fora de DC, fora de Marvel, né? Umas coisas diferentes. Já foram lançadas 2 temporadas, a segunda estreou agora, umas 2 semanas atrás. 31 de julho. Foi, 31, já faz mais então. E a história conta aí, são 7 irmãos, são 7 irmãos, que coincidentemente nasceram no mesmo dia de formas misteriosas, e eles acabam sendo adotados aí por um cara mais misterioso ainda, e cada um deles tem um superpoder. Certo. Tem um que é forte, um que consegue aí... Controlar o metal, tenho um que conversa com o morto. Exatamente. E uma delas não tem acha que não tem poder nenhum, que ela veio sem poder nenhum. E aí eles se reencontram no dia do funeral do pai deles. O pai deles acaba morrendo, depois de ter se separado anos longe de várias tretas familiares, né? Eles acabam se reencontrando, e nisso um irmão que estava desaparecido há muitos anos reaparece, falando pra eles: pessoal, eu estava no futuro e vai acontecer um apocalipse dentro daqui uma semana. E a gente precisa se mover pra tentar evitar o apocalipse de acontecer. E aí, como a gente vai conhecendo mais essa família, tem as tretas aí familiares. Aí começa a Descobre correria. por que o apocalipse. O que aconteceu o apocalipse. É uma série muito legal mesmo, é muito engraçada. A segunda temporada consegue ficar melhor ainda do que a primeira, é bem mais divertida, e você vê que os atores também estão mais confortáveis aí nos seus personagens. É muito legal mesmo, pra quem gosta desse gênero aí, super-herói, ação, tem muito sangue também, é bacana. Fica Que legal, dica, fica The a dica. Umbrella Academy. Bora então, Leozinho, Ana, voltamos com o Dr. Cine na terça que vem. Terça-feira que vem
vem estamos de volta. Gostaria de agradecer mais uma semana e também convidar a todos para seguir o Parada Obrigatória em todas as redes sociais. Estamos aí com a nossa meta de 10 mil inscritos quase, lá no né? nosso canal. Falta 500 Entra aí. lá no YouTube, velho. Entra lá no YouTube, procura Parada Obrigatória lá no Instagram, no Facebook. É só acessar paradaobrigatoriacine.com.br para mais dicas, curiosidades e outras notícias sobre o mundo da cultura pop. Top demais! Bora então, gente. Beijos! Beijos, ótima noite pra você. Eu volto amanhã com hora esse às 6 da tarde, Dr. Cine na semana que vem. Valeu! RBFM, canal 202, 88.3 MHz. Rádio RBFM, Bebedouro, São Paulo. Tô sempre curtindo. Eu